Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, estamos aqui para falar sobre a dependência afetiva, dependência emocional, como vocês queiram chamar, e dizer que ela é um transtorno, né? Um transtorno e que tem os mesmos mecanismos cerebrais que a dependência química. Atua no mesmo sistema que é o sistema de recompensa. Enquanto a dependência química é a substância psicoativa, é a droga, é a substância psicoativa, na dependência afetiva emocional, a droga é o outro, né? Você vive em função do outro, você existe em função do outro. O outro, na verdade, é que pauta, digamos assim, a sua vida, né? Da mesma forma que a substância psicoativa ela tem uma influência muito grande, né, na rotina diária do dependente químico, né? O dependente químico vive em função da droga, vive em função todas as suas escolhas, todas as suas, até o seu lazer gira em torno da droga psicoativa. O dependente afetivo não deixa nenhuma diferencial, só que é o outro, né? As decisões estão sempre na mão do outro, as suas necessidades também estarão sempre na mão do outro e não na mão da pessoa, né? Passa para o outro, né? As necessidades, na verdade, dele estão sempre em segundo plano e as necessidades do outro no primeiro plano, né? Há uma grande necessidade de satisfazer o outro, uma grande necessidade. Isso pode derivar de um sistema que a gente chama de sistema familiar base ou de uma teoria da teoria do apego, né? Da teoria de quando nós nascemos, da individuação, quando a gente separa da nossa mãe, essa não for uma coisa que seja de uma maneira dentro da normalidade. Da teoria da base de pai e mãe, né, que a gente diz que são os valores e padrões, que a gente tem dificuldade muito grande de exigir aquilo que a gente sente como necessidade, porque a gente tem o medo, né, de ouvir o não. Né? O não que é o medo de desagradar, de não ser amada, de ser abandonada. Então você não exige nada, você aceita tudo em nome da presença que julga ser o amor, né? É um dos postulados teóricos, digamos aqui, que a gente acha que vem, né, que acompanha. O fato é que sozinha também a pessoa que é dependente afetiva sente mal e sente uma grande dificuldade de se comunicar com ela mesma. E assim, é uma pergunta que sempre não quer calar, é assim, por que eu não quero me olhar? Aí vem a questão da autoimagem, né? Eu não me vejo, eu não me reconheço, né? Eu apenas olho para o outro. Então, esse eu não existe. Esse eu, Ana Paula, que sou dependente afetiva, digamos, eu não existo, eu passo a não existir, eu passo a existir em função do outro, né? E a dependência afetiva também ela está fundamentada na falta de reciprocidade, né? Se é pela teoria do apego, ela é gerada por um vínculo mal formado com a figura do apego da infância, né? Provocando transtornos nos relacionamentos da vida adulta. Né, quando digo na individuação, quando a criança se separa da mãe, né, onde a pessoa procura no outro o suprimento do afeto inexistente. Mas tudo isso, essas teorias, né, que dão suporte hoje aos transtornos afetivos, aos transtornos emocionais, nós vamos ver. Por enquanto nós estamos só começando. Mas uma coisa que eu, independente de catalogar, de conceituar, de classificar, eu vou muito na vivência. Eu diria que antes de tudo isso, porque a vivência é o empírico, né? Eu me interesso pelas dores que eu vejo, pelos sofrimentos emocionais e físicos em que os dependentes, né, se descobrem.
né? Isso eu vejo em consultório, isso eu vejo, já vi através de pesquisas que eu realizei. É como você tentar estancar uma dor, né? Colocar uma atadura, uma costura, né? Você tenta cesir um tecido que está altamente esgaçado. E assim, só se dá através do autoconhecimento, né? Olhando para a sua própria história. E muitas vezes eu pergunto assim, como é que a gente não pôde enxergar, né? E não prever as consequências que estavam tão visíveis de uma relação, seja conjugal, seja entre uma mãe e uma filha e uma mãe, né? Que dá tão errado. E a partir desse conhecimento, né? Desse nosso conhecimento interior, a gente vai vendo que as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais nítidas, né? E que os postulados científicos, eles que vão se erguendo, eles vão caindo muito bem, né? Dentro do que a gente chama de vivência, né? E mais ou menos o que a gente hoje utiliza são as mesmas parecidas com o que rege a síndrome da dependência química. E o interessante é que a mulher porque é uma predominância, mesmo sabendo que ela está sofrendo violências verbais, emocionais e até mesmo física, ela prefere ficar na relação. Mas ela prefere porque é como se para ela não tivesse a opção de sair. É justamente isso, né? A mulher, ela vive o apego, ela não vive o amor. Não é que seja amor, ela vive o apego, né? Onde a pessoa amada passa a ser a droga do consumo dela. É a droga de consumo, né? O dependente afetivo, ele pode ou não desenvolver a dependência química. Não estou dizendo que todo dependente afetivo desenvolve a dependência química, né? Ele pode também ter a dependência afetiva, independente de conviver ou não com o dependente químico, né? Independente desse seu cônjuge ser dependente químico ou não, né? Agora, se seu cônjuge for um dependente químico, possivelmente ele se torna uma pessoa violenta se ele estiver na doença, né? As mulheres dependentes afetivas, elas se submetem, né, a esses abusos de todas as sortes, muitas vezes por medo, né? Por medo. Quando o outro é violento, o companheiro é violento, né, ela aguenta abuso de todas as sortes, né, e aguenta calada, né, aguenta calada. Mas não é só por medo, é por medo também de perder a pessoa, né? E em alguns casos isso dá por medo, esse medo pode estar atrelado ao medo da violência, né? Mas sobretudo medo de perder a pessoa, né? Ou uma dependência financeira também pode ser, ou a pessoa fica nesse sofrimento pelo adoecimento, que eu digo que é de uma maneira geral pelo adoecimento, né? Tem casos que são financeiros, são casos pelo medo da violência, mas geralmente é pelo adoecimento em si, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu queria deixar esse recadinho para vocês hoje. A gente vai ter outras oportunidades, a gente falar das vivências, por isso que eu queria dar o nome de vivências e construtos, porque é a partir das vivências e do que a gente vai elaborar como postulado que a gente vai compreender a dependência química, a dependência afetiva, a dependência emocional, ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui para falar mais um pouquinho.